Vamos conhecer um estudo que revela que a cidade do Porto está de parabéns porque tem os prédios mais eficientes da Europa. Quem nos vem explicar isto é o professor Eduardo Oliveira Fernandes, da FEUP. Bem-vindo ao Porto Alegre. Novamente, professor. Muito obrigado. Estamos de parabéns, visto que é um estudo que engloba cidades como, por exemplo, Amsterdão ou Berlim, e acaba por ser uma surpresa para muitos. Afinal de contas, como é que a cidade do Porto, com tantos prédios tão já antigos, por exemplo, tem os prédios mais eficientes da Europa? O que é que foi considerado? Bom, nós temos que encarar esse resultado, porque trata-se de um levantamento de informação feito por uma empresa a pedido de uma companhia internacional, que eu acho que vale a pena referir o seu nome, que é a Siemens, muito conhecida. Portanto, há um conjunto de indicadores que são, cujos valores são levantados para as diversas cidades, e eu penso que esses resultados, que são muito elogiosos para o Porto, no fundo têm por base uma certa ambiência positiva que se vem sentindo na Europa em relação às intervenções, nomeadamente da Agência de Energia e da Câmara Municipal do Porto, no que diz respeito ao edificado, aos edifícios, e nomeadamente tendo em conta um plano que foi elaborado para a sustentabilidade dos edifícios e para a sustentabilidade urbana e que tem sido muito considerado. Curiosamente, há poucos minutos acabei de receber uma solicitação para uma entrevista do Comitê das Regiões, porque o Porto tinha sido considerada uma das 8 cidades que iria ser novamente investigada e perguntada sobre estas coisas, sobre estes indicadores. Portanto, trata-se manifestamente do resultado de um trabalho de preparação e de planeamento que tem sido muito considerado e que leva a certa altura a uma certa identificação dos objetivos com a própria realidade. Portanto, há aqui uma transposição que é muito generosa para com a cidade, mas que não podemos dizer que reflita de facto a realidade agora e aqui. Não é? Mas é positivo. É positivo, é com certeza um trabalho que todas as cidades, grandes cidades, estão a tentar pôr em prática, Exatamente. Porque a eficiência energética é, sem dúvida, um dos grandes objetivos do futuro, e nós precisamos estar atentos a isso. É importante pensar e estabelecer este género de projetos, porque acabam por ser projetos que são bons exemplos a nível internacional também. Exato, sabe, há um desafio que a Comissão Europeia lançou às cidades europeias para que elas tivessem protagonismo energético. Nós estamos muito habituados, em particular em Portugal, a pensar na energia da oferta, portanto, as ondas, o vento, estamos habituados a pensar na energia do fornecedor. Ora, nós temos que pensar na energia do utilizador. Claro. Ora, como os cidadãos é que são os utilizadores e os cidadãos fazem as cidades, há aqui uma nova perspectiva de dizer às cidades: pensem na gestão da água, pensem na gestão dos espaços verdes, mas pensem também na gestão da energia. E, portanto, é neste ambiente de desafio que a Comissão fez às cidades com o chamado Pacto dos Autarcas, que as cidades agora metem mãos à obra para fazer o diagnóstico da sua situação e depois, em planos em que se comprometeram a elaborar com resultados quantificados até 2020, procuram encontrar quais são os caminhos onde lhes é possível fazer essas coisas. E muitas destas intervenções não se pode dizer que têm um custo adicional. Trata-se de fazer o que normalmente se faz, projetar novos edifícios, instalar sistemas energéticos em edifícios, mas fazê-lo tendo em atenção estes valores. É um pouco como quando nós escolhemos um automóvel, nós precisamos de nos transportarmos, mas podemos escolher um carro mais eficiente ou menos eficiente, está a ver, do ponto de vista energético. E, portanto, agora isto é um conceito
é um desafio à cidade, é energia de proximidade. E não depende é? também, com certeza, da sensibilização da população e esse trabalho também tem sido feito. Claro, mas essa sensibilização faz-se, por exemplo, com a ajuda da Porto Canal, mas é uma sensibilização que não pode ficar apenas pela emissão de conceitos ou de resultados, precisa de ser orientada na prática, não é? E, portanto, uma cidade pode, por exemplo, estabelecer disciplinas que vão entre a cenoura e o cajado, mas, por exemplo, no que diz respeito aos novos edifícios. Pode criar novos mecanismos de transporte, portanto, em que o transporte público seja muito mais amigável e, portanto, as pessoas sintam que é confortável ir no transporte público. Portanto, tem que haver mecanismos. Portanto, devemos ter sessões como esta, muita informação, muita difusão, mas também é preciso que os poderes públicos se organizem para criar as condições para isso. Não é? Professor, muito obrigada por esta nossa conversa. Foi mais uma vez um prazer. Um prazer também recebê-lo. Antes de irmos para um breve intervalo, aproveito para relembrar que na próxima